É um prazer, é uma alegria grande podermos estar juntos, mesmo virtualmente. Vendo a distância, a afeição de cada um, já mata um pouco a saudade. Realmente tenho saudade dos tempos do seminário, de convivência com alunos. Muitos que estão aí, estivemos frente a frente, estudando a palavra de Deus, tratando de sermões. E nesta noite, nesta oportunidade, me pediram para falar a respeito de pregação. E eu fiquei um pouco à vontade para definir mais ou menos o tema, o que nós trataríamos, uma vez que o tema é amplíssimo, não é? É muito vasto. E nós decidimos, então, conversar aqui a respeito de como preparar mensagens expositivas, como trabalhar um texto e aplicar esse texto dentro de um esboço homilético, da estrutura do texto bíblico à estrutura homilética. Eu pretendo passar algumas coisas para os amados nesse sentido. Embora eu acho que não tenho muito que acrescentar, porque eu já disse, muitos de vocês já estivemos frente a frente e vocês progrediram mais do que o professor. Eu tenho consciência disso. Mas a gente pode rever alguns princípios que certamente serão bastante proveitosos para nós, como pregadores da palavra de Deus, desse privilégio tão maravilhoso de fazer uma das coisas mais importantes que existem, parafraseando as palavras de Martin Lloyd Jones, né? Que a pregação é alguma das coisas mais sublimes que existem na Terra. E eu confesso que eu concordo exatamente com isto. Pregação expositiva. Nós fizemos um trabalho, uma monografia, um guia prático para o preparo de sermões exegeticamente trabalhados, da estrutura do texto à estrutura do esboço. Eu pretendo trabalhar isso aqui, quem sabe um dia nós teremos um livro, não é? Agora que, a partir do ano que vem, Maicon, provavelmente, né, se Deus permitir, estará pastoreando a igreja e nós vamos, quem sabe, escrever alguma coisa que já nos foi recomendado. Inclusive, eu tenho recomendação para publicar essa matéria. Então, vamos ver se um dia Deus nos permite fazer isso. Pregação. Quando eu entrei no seminário, em 1966, eu deparei com pregações temáticas. A igreja estava ainda se firmando como igreja conservadora, naquele contexto de conservadorismo, de fundamentalismo, então as pregações eram temáticas. Se nós olharmos no jornal presbiteriano conservador daquela época, nós vamos ver isto. As mensagens eram, na essência, mensagens temáticas, tanto no jornal quanto nos púlpitos. E havia uma razão lógica para isso, porque a igreja estava se firmando teologicamente, dando uma resposta ao modernismo teológico da época. Então, os temas teológicos eram abordados com frequência nos púlpitos, nos jornais, nas revistas e etc. Então, a nossa formação inicial no seminário foi de pregação temática. Depois isso mudou quando o reverendo João Alves voltou dos Estados Unidos, quando ele fez o seu curso, dando ênfase na exegese e na pregação expositiva. De lá para cá, então as coisas mudaram bastante. E hoje há uma grande ênfase na pregação expositiva. A real pregação é a pregação expositiva. Então, é nesse sentido que nós queremos fazer esta abordagem com os amados irmãos nesta noite. Preparo de mensagens expositivas. Quais os passos que nós temos que dar para o preparo de uma mensagem expositiva? Eu quero partir aqui dos 3 pressupostos da teologia. Quando vamos estudar teologia, nós iniciamos com 3 pressupostos. Primeiro, Deus existe.
Todo mundo, o mundo inteiro admite isso. Até mesmo os ateus, de algum modo, admitem a existência de Deus. Deus existe. Segundo, nem todos já concordam com esse pressuposto. Deus se revelou através das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a revelação desse Deus existente, criador, preservador de todas as coisas. E o terceiro pressuposto é que nós podemos conhecer tanto a Deus pela revelação dele, quanto conhecer a mensagem que está revelada. Essa mensagem foi revelada e ela foi escrita. Nós temos hoje a palavra de Deus escrita. Nós podemos citar aqui Hebreus, capítulo 1, versículo 1, ou Hebreus 1, verso 1. Deus falou no passado através dos pais, pelos profetas, Antigo Testamento, e nos falou nos últimos tempos pelo Filho, versículo 2 de Hebreus 1. E no capítulo 2 de Hebreus, de 1 a 4, diz através de quem Jesus falou, porque Jesus não escreveu nada, mas ele ensinou os apóstolos e estes escreveram o Novo Testamento. Então, Hebreus 2, 1 a 4, diz lá que nós temos que atentar para essas coisas que temos ouvido. Naquele tempo, os apóstolos pregavam e ensinavam. Os livros do Novo Testamento não estavam ainda todos escritos. Então, lá em Hebreus, disse que a palavra que os apóstolos escreveram ou pregaram, elas foram mensagens confirmadas por milagres operados pelo Espírito Santo. Então, nós temos a revelação de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Deus se revelou. É a fala de Deus no Antigo Testamento pelos profetas, ou pela autoridade deles, porque nem todos os livros do Antigo Testamento foram escritos por profetas de ofício, mas aqueles que não tinham ofício tinham o dom, e certamente a mensagem dos profetas pôde influenciá-los na escrita dos livros históricos do Antigo Testamento. Então, a Bíblia Sagrada é produto da fala de Deus pelos profetas, Antigo Testamento, e o Novo Testamento é a fala de Deus pelos apóstolos. Nem todos os escritores do Novo Testamento foram apóstolos, mas os que não foram influenciados e ensinados por eles. Então, temos assim o alicerce da igreja. Efésios, capítulo 2, versículo 20, que a igreja está alicerçada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, de que Jesus Cristo é a pedra angular. Então, nós temos a revelação de Deus escrita na sua palavra. Nós temos esta primícia, que a Bíblia é a fala de Deus. Mas a Bíblia é um livro divino humano. Deus usou o homem. Deus falou na linguagem do homem. Nesse aspecto, podemos então dizer que a Bíblia é divina e humana. Deus usou cerca de 40 escritores para produzir esse livro sagrado. Os 66 livros bíblicos, eles então são a fala de Deus. E pregar é expor esta fala de Deus. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, assoprada por Deus. E logo na sequência, Paulo, preparando Timóteo, o primeiro pregador, vamos dizer assim, da era pós-apostólica, pastor ordenado. Os pastores substituíram os apóstolos na orientação espiritual da igreja. Até hoje é assim. Eu sou essa sequência, pastor Rony, cada um aqui é um pregador desta palavra revelada. Quem recebeu a revelação podia dizer: assim está dizendo o Senhor, e escreveu. Hoje, os ministros, nós abrimos a Bíblia e diz: assim
Deus falou e está escrito. Eu tenho que entender essa escrita, senão eu não prego a palavra de Deus. E Paulo falou para Timóteo, lá no capítulo 4, logo depois de dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, Paulo disse, conjuro-te, Timóteo, que pregues a palavra. Que palavra é esta? Aquela que Deus revelou, aquela que já estava escrita, que o próprio Jesus usou quando esteve na terra. A Bíblia que Jesus lia, né? Tem até um famoso livro com esse título. Qual era a Bíblia que Jesus lia? O Antigo Testamento. E ele lia como palavra de Deus. E hoje nós temos, então, depois de Cristo, os apóstolos escreveram os 26 livros. Então, nós temos 66 livros da inspiração de Deus. E quando nós abrimos a Bíblia e lemos qualquer texto, qualquer palavra, ali nós estamos recebendo a palavra revelada de Deus. E para eu entender esta palavra, porque ela é divina e humana, nós temos então que trabalhar esta parte humana, histórica, linguística, para podermos entender o que realmente foi escrito. Então, pregar expositivamente é pegar o texto e extrair dele aquilo que Deus, de fato, falou e aquilo que os ouvintes originais entenderam. Então, meus amados, nós vamos tratar pelo método histórico-gramatical. Existem 3 métodos de interpretação da Bíblia. No período medieval da igreja, usava-se o método alegórico. Agostinho usou um pouco desse método, olhar para a Bíblia como contendo bastante alegorias. Aí vieram os reformadores, Lutero, Calvino e outros excelentes expositores da Bíblia e adotaram o método gramático histórico ou histórico-gramatical. E é o método que prevalece até hoje para nós reformados. Então, nós queremos trabalhar usando esse método gramático histórico para lidar com os textos da palavra de Deus. Como eu, então, posso trabalhar um texto? Quais os passos que eu tenho que usar para pegar um texto das Escrituras e, de fato, tirar a mensagem deste texto? Primeiramente, eu quero dizer para vocês que eu poderia ter usado o PowerPoint. Eu vi a apresentação do pastor Ederson, foi muito boa, eu poderia ter usado o mesmo método. Mas como eu não fiz, vocês terão que aguentar a minha fala até o final dela, tá bom? Conhecendo o contexto histórico da passagem que eu escolhi para pregar. Bom, pregação pressupõe, primeiramente, o quê? Um texto. Então, o primeiro passo, eu leio uma passagem da Bíblia. Por exemplo, eu li Romanos capítulo 8. Antes de trabalhar o capítulo 8, eu tenho que entender algumas coisas do contexto histórico da carta aos Romanos. Isso é para o preparo do meu sermão. Então, conhecendo o contexto histórico do livro no qual a minha passagem está registrada. Contexto histórico, que consiste... Como que eu levanto o contexto histórico de uma passagem? Bom, a Bíblia de Genebra, só citando como exemplo, antes de trabalhar o texto, o que a Bíblia de Genebra faz? Ela trata da questão da autoria, quem que escreveu aquele livro, quando que escreveu, por que escreveu. Então, eu vou aqui colocar para os amados, eu tenho que responder 5 perguntas feitas ao livro bíblico no qual eu vou pregar ou tirar uma passagem. Quais são as 5 perguntas?
Isso é conhecido, mas os irmãos vão ver a lógica que isso tem, como ajuda o pregador no preparo da sua mensagem expositiva. Qual é a primeira pergunta? Quem escreveu aquele livro? Quem é o autor? É Paulo? É João? É Lucas? É Ageu? Enfim. Quem é o autor? E isto é importante, porque Deus falou através do homem. O escritor foi alguém que Deus usou a sua cultura, usou a sua formação, usou a sua linguagem. A inspiração não anulou a cultura pessoal do escritor. O escritor bíblico de qualquer livro, ele não foi um robô. Ele foi alguém consciente, sabia a palavra que estava usando, conhecia, a inspiração é isso. Então, é importante saber quem. É um homem, ele é judeu, ele é um gentio, ele é um apóstolo, ele é um profeta, enfim. Só para citar um exemplo para vocês, Deus chamou Amós, e Amós era um boiadeiro. E lendo o livro de Amós, nós podemos ver lá expressões de alguém que entendia de criação de gado e etc. Então, a inspiração é importante conhecer o autor do livro. Segunda pergunta. Para quem aquele livro foi escrito? Quem escreveu aquele livro? Apareceu aqui para mim, e é importante. Pastor Márcio está. O pastor Márcio, né? Ok, obrigado por essa ajuda. Quem escreveu aquele livro? Para quem? Quem é o destinatário? É uma igreja? É uma pessoa? É um grupo? É muito importante eu saber desse contexto. Terceira pergunta, eu julgo a mais importante delas. Por que que aquele livro foi escrito? Por que aquele livro foi escrito? A ocasião da escrita. Porque todo livro bíblico teve uma ocasião, um porquê dele ter sido escrito. A quarta pergunta, para quê? Qual o propósito daquela escrita? Se houve uma ocasião, então tem que ter uma resposta, uma explicação. É o para quê, é o propósito da escrita daquele livro. Alguns homiléticos ou intérpretes chamam isso também de o telos do livro. Qual é o objetivo daquela escrita? E a quinta pergunta, qual é o conteúdo desta escrita? Ou seja, o escritor, vamos imaginar assim, quando ele sentou na sua mesa para escrever aquele livro, ele tem um destinatário na sua frente, ele tem uma questão que precisa ser tratada, que é a ocasião da escrita, e ele tem um propósito em responder aquela questão, satisfazer aquela questão. E aí, então, ele tem um plano de escrita, do primeiro ao último capítulo. Ele vai escrever aquele conteúdo para atingir o propósito da escrita, para resolver aquela questão da terceira pergunta, do porquê aquele livro está sendo escrito. Aí, então, eu tenho que fazer um esboçozinho do livro. Como tem na Bíblia de Genebra, como tem os bons comentários. Antes de ler o texto, tratar do texto, tem toda esta questão aí. Mas é muito importante isso, mas muitíssimo importante. Eu saber quem que escreveu, para quem que foi escrito, por que está sendo escrito, o para que, o propósito daquela escrita e qual é o conteúdo dela. Então, fazendo isso, eu vou chegar agora na minha passagem. E para tratá-la exegeticamente.
Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, me permitam. Vamos imaginar que você vai pregar em 1 Coríntios, capítulo 4, de 1 a 5. Se você estiver com a Bíblia, pode abrir aí. Eu não vou fazer sermão nem esboço aqui, mas vamos imaginar que você queira pregar sobre esta passagem. Você lê esta passagem inicialmente e agora para e vai levantar o contexto histórico da primeira carta aos Coríntios. Quem que escreveu esta carta? É claro, capítulo 1, verso 1, Paulo. Para quem que Paulo escreveu esta carta? 1 Coríntios 1, verso 2, para a igreja de Corinto, que ele chama de santos, embora não fosse tão santos assim, não é? Mas eram santos, separados de Deus. Para quem está respondido. Agora, por que Paulo assentou na sua escrivaninha lá na cidade de Éfeso, fazendo a terceira viagem missionária, ocupado na cidade de Éfeso? Por que Paulo parou para escrever esta carta para a igreja de Corinto? Isso é profundamente importante, eu preciso saber disso. Por que Paulo fez isso? Porque é a ocasião da escrita desta carta. Porque Paulo recebeu lá em Corinto, ou pessoalmente entregue a ele, ou enviado pelo correio, não sabemos, no capítulo 1, no verso 11, Paulo disse que ele foi informado por um membro da família de Cloé, ou Cloé, que na igreja de Corinto estava tendo divisões e muitos problemas morais. Está aí, capítulo 1, verso 11. É a ocasião dessa escrita. Paulo estava com um problemão na mão para resolver. E ele, então, leu certamente tudo aquilo e ele vai fazer um plano de escrita para ajudar a igreja. E do capítulo 1 até o capítulo 6, ele vai trabalhar isto. É só ler lá o conteúdo. Ele vai tratar das divisões e ele vai tratar das imoralidades que estavam acontecendo no seio da igreja. Então, esse é o primeiro porquê a carta foi escrita. Por que ele escreveu? Mas há um segundo porquê. Do capítulo 7 em diante, tem outra ocasião. Se vocês lerem no capítulo 7, no versículo 1, vamos lá? 1 Coríntios 7, versículo 1. Quanto ao quê? Quanto ao que me escrevestes. Agora, Paulo, além do relatório da família de Cloé, dos problemas de divisão e de moralidade, ele tem uma carta com muitas perguntas, dúvidas da igreja de Corinto. Então, está aí essa estrutura, 7:1. Quanto ao que me escrevestes, aí ele continua já tratando do problema. É bom que o homem não fique só, mas que seja casado. E ele vai tratar essa questão ao longo do capítulo 7. Terminando o capítulo 7, olha a estrutura, 8:1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, então agora ele passou para o item segundo da carta. Ele vai tratar a igreja perguntou, Paulo, e aí, a gente come coisa sacrificada a ídolo ou não? E ele vai responder isso. Ele trabalha essa questão. Olha agora no capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais. Paulo agora está no terceiro item da carta que a igreja mandou. E ele vai tratar, e essa é a seção mais longa, a mais problemática, a questão dos dons espirituais. E tratando disso no capítulo 14, 15, no 16 ele termina, é o último item. Quanto à coleta para os santos, e vai tratar do problema. Então, vocês perceberam, meus queridos, como é importante o saber o porquê da escrita da carta, a ocasião da carta. Se você vai pregar do capítulo 7 até o 16, seja qual for a perícope, ou a unidade exegética, como alguns chamam, você sabe de que Paulo está tratando ali.
Isso facilita o preparo do seu sermão. Desculpa. Então, essa é a terceira pergunta. A quarta, para a carta aos Coríntios. Para que Paulo escreveu? Para dar uma resposta do capítulo 1 ao 6, tratar da imoralidade e tratar das divisões. Ele vai dizer lá, uns são de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo, e ele trabalha isso. Depois ele trabalha a questão da imoralidade, dando conselhos, repreendendo. Aliás, a primeira parte da primeira carta aos Coríntios é uma exortação. Ele diz isso no capítulo 4, me parece que é o verso 11. Ele chama isto de uma exortação. É uma exortação que ele está passando para a igreja. E do capítulo 7 em diante, ele está respondendo às perguntas, dando direcionamento e conduzindo a igreja no caminho certo. Então, é só um exemplo. Assim eu faço com todo o livro da Bíblia. Qualquer passagem que eu destaquei para a minha pregação, eu preciso de fazer esse levantamento histórico do livro bíblico. Muito bem. Agora eu preciso e devo fazer o contexto histórico da minha passagem. Eu vou fazer as mesmas 5 perguntas para a minha passagem. Quem está dizendo isto? Se é Corinto, é o mesmo Paulo. Para quem que ele está dizendo? Se eu estou pregando em Corinto, os coríntios. Para que ele escreveu? Se for de 1 a 6, ele escreveu para responder perguntas, ou melhor, para resolver problemas morais e problemas de relacionamento e divisões na igreja. Se eu li do capítulo 7 em diante, por que ele escreveu? Para responder as perguntas. Pois bem, agora se você vai pregar em outro livro, eu vou dar um outro exemplo agora para os amados irmãos. Eu dei um exemplo de Corinto. Você levanta o contexto histórico do livro e depois você levanta o contexto histórico da sua passagem. Quem que disse aquilo? Para quem? Por quê? Para quê? E o quê? O que você faz um esboçozinho da sua passagem. O que ele escreveu ali? Faz um esboçozinho dela. Mas vamos imaginar que você vai pregar sobre Lucas capítulo 15. Agora eu quero que você abra aí, por favor. Você, então, vai ler Lucas 15. Vocês sabem que Lucas 15 é uma das parábolas mais lidas, mas às vezes mal entendidas. Você, então, lê Lucas 15, como eu já fiz algumas vezes, eu vou pregar sobre o filho pródigo. Já comecei errado, porque eu não leio só essa parte. Né? Mas eu já fiz isso no passado. Eu já fiz sermão de gente chorar com a parábola do filho pródigo, mas eu não preguei a parábola. Hoje eu tenho certeza que eu não preguei sobre ela. Então, mas vamos imaginar que eu leio a parábola do filho pródigo, Lucas 15, de 11 até o final. Aí eu vou fazer o levantamento histórico. Quem que escreveu esse livro? Aí eu tenho que ir lá no capítulo 1, no verso 1 de Lucas, para responder. Eu preciso compreender essa passagem fazendo isso. Então eu pergunto e respondo, quem escreveu o Evangelho? Lucas. Isso é aceito por todos, né? Estudiosos da Bíblia. Não há muita dúvida sobre isso, embora não tenha aqui o nome dele, como tem nas cartas de Paulo, mas é Lucas. Para quem que ele escreveu? Ele disse, ele escreveu para um excelentíssimo Teófilo. Está aí no capítulo 1, no versículo de número 3. Ele está endereçando essa escrita ao Teófilo. Alguém poderia imaginar, mas que homem importante era esse que mereceu um evangelho? Os comentaristas entendem que Teófilo ele representava muita gente. Ele era um gentio, como Lucas era gentio também.
Lucas endereçou seu evangelho para os gentios, não é? E via Teófilo, vamos dizer assim. Então, esse é o destinatário. Agora, a pergunta mais importante de todas é a terceira. Por que que ele fez isso? Ele diz isto. Muitos já empreenderam e já escreveram. Agora, ele diz, igualmente a mim, no versículo 3, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurado investimento de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. E lá em Atos, que também foi escrito por Lucas, ele disse, no primeiro escrito, ele está referindo a este, ele diz lá do que Jesus ensinou e fez. Então, ele queria que Teófilo, e a partir de Teófilo, os gentios pudessem conhecer o que Jesus ensinou e o que Jesus realizou. Para quê? Esse é o porquê. O para quê? Para que tenhas plena certeza. Teófilo deveria ser um pré-evangelizado, ou um catecúmenos, vamos dizer assim. E Lucas queria que ele realmente aprofundasse o seu conhecimento e não tivesse nenhuma dúvida. Então, o evangelho de Lucas foi endereçado a Teófilo, aos gentios, né? E é interessante, entre parênteses aqui, um comentário. Lucas era gentio e ele está endereçando o evangelho para os gentios, e até mesmo na genealogia ele retroage a mensagem até Adão. Jesus é filho de e vai até Adão. Jesus é filho da raça humana e ele veio para a raça humana. É o evangelho da expansão. Lucas é o evangelho da universalidade de Jesus Cristo. Não é? Deus amou o mundo. E Lucas é o escritor que o Espírito Santo usou para mostrar, para tirar o exclusivismo judaico. Muitos esperavam o Messias do judaísmo. E Lucas apresenta o Messias do universalismo. O evangelho para o mundo. Excelentíssimo Teófilo. Muito bem. Agora, qual que é a outra pergunta? Nós já respondemos o porquê e o para quê. E o que ele escreveu? Ele escreveu todos esses capítulos e fez um plano. Ele começa do primeiro capítulo ao último. Com que propósito? Que Teófilo conhecesse tudo que Jesus fez e ensinou. E sabe qual é uma proposição que resume tudo isso no Evangelho de Lucas? Capítulo 19, versículo 10. É 19:10, onde ele salva Zaqueu? É? Eu tenho uma dúvida aí, confere conosco, Maico. O filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é uma proposição para o Evangelho inteiro. Então, nós levantamos, portanto, o contexto histórico do Evangelho de Lucas. Mas onde está a minha passagem? Capítulo 15. Agora eu volto lá. Eu vou pregar sobre esta passagem. Então, no plano de Lucas, para Teófilo e para os gentios todos, ele incluiu essa parábola, para ter certeza que Jesus veio para o mundo inteiro, para salvar gentios também. É por isso que essa parábola está aqui, ela fez parte do plano da escrita. Agora vamos lá. Eu faço a pergunta para esse texto. De quem são essas palavras? De Jesus. Aproximando-se Jesus de todos os publicanos e pecadores para ouvir, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus estava reunido com os pecadores, publicanos, e os recebeu bem, porque os fariseus ali do lado ficaram cochichando uns com os outros. Olha como ele recebe essa cambada de pecadores.
Como é que pode um Messias tão santo assentar com uma gente dessa? Este recebe, dá boas-vindas para pecadores. Jesus recebeu essa censura, ele escutou o cochicho, porque a palavra murmurar aqui é isto, ele escuta tudo, até pensamento. Olha agora, então lhes propôs Jesus esta parábola. Aqui não tem parábolas, aqui tem uma parábola, com 3 coisas perdidas e achadas. Esqueça que tem essa divisão, parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida e parábola do filho pródigo. Não existe essa divisão. Ele lhes propôs esta parábola. A primeira parte da parábola tem uma mulher que perdeu dracmas, achou e fez festa. Na segunda parte da parábola tem... A primeira ovelha. Aliás, primeiro é a ovelha, não é? Primeiro a ovelha. Foi achada e houve festa. A segunda parte da parábola são as dracmas perdidas. A mulher varreu, achou e fez festa com as vizinhas e amigas. A terceira parte da parábola é o filho que se perdeu pelo mundo, pródigo, voltou para casa, o pai fez festa, júbilo naquela casa. Preste atenção. A mensagem está no filho mais velho. O que o filho mais velho fez? O filho mais velho estava no campo, quando chegou, viu a festa, o júbilo, a alegria. Como houve alegria lá na casa do pastor que perdeu as ovelhas. Como teve festa na casa daquela mulher que perdeu as dracmas e achou as dracmas. Houve festa, júbilo, na casa do filho pródigo. O filho mais velho aproximou. O que é isto? É a festa da volta do teu irmão. Ele se zangou. Ele murmurou. Volta lá para o versículo 1, onde Jesus quer chegar. E zangou-se com o pai, discutiu com o pai. Eu te sirvo há tanto tempo, o senhor nunca matou nenhum cabrito para alegrar comigo, com meus amigos. Aí o pai insistiu, meu filho, esse teu irmão estava perdido e foi achado. É a razão da alegria, é a razão do júbilo. Muito bem, e a parábola termina aqui. Parábola não se explica. Jesus contou esta parábola para aquele grupo que o censurou. E aí? Ele não precisou nem explicar. Por que ele contou esta parábola com 3 coisas perdidas e achadas, com júbilo, festa e alegria em todos os achados? E por que só o filho mais velho se zangou, murmurou e não aceitou? Essa é a lição da parábola. Jesus certamente olhou para aquele grupo de fariseus que o criticaram por estar sentado no meio de pecadores e disse, vocês entenderam? Eu acredito que eles baixaram a cabeça e concluíram. Pois é, nós fizemos como esse filho mais velho, egoísta, que não tem prazer na salvação de um irmão. Então, meus amados, perceberam como é importantíssimo eu fazer as 5 perguntas, tanto para o evangelho inteiro de Lucas, quanto fazer as 5 perguntas para esta passagem. Quem que disse essas palavras? Para quem que foram ditas? Por que foram ditas? O que ele disse? 3 perdidos e achados e 3 festas. Então, a resposta está aí. Como isto me ajuda a levantar o contexto histórico de uma passagem? Eu tenho agora a chave na mão para preparar o meu sermão. Eu não vou ler mais a parábola do filho pródigo, só ir pregar, fazer gente chorar, como eu fiz. Está errado. Se eu fizer um sermão só sobre as dracmas perdidas, eu não preguei esta parábola. E se eu não preguei corretamente, eu não sei aplicar corretamente. A aplicação desta parábola está no filho mais velho, só.
Pois bem, então espero ter mostrado para os meus queridos irmãos como é importante o contexto histórico de um livro da Bíblia. Eu não consigo pregar direito se eu não fizer isso. Segundo, eu não consigo pregar direito se eu não levantar o contexto histórico da minha passagem a ser pregada. Quem que disse? Para quem que disse? Por que que disse? Para que que disse? E o que disse? Faça um esboçozinho. Jesus disse para os fariseus, o caso de Lucas, não é? O que ele disse? 3 perdidos e 3 achados. Esse é o esboçozinho que eu faço da passagem antes de fazer o meu sermão. Assim eu aplico com qualquer livro da Bíblia, com qualquer passagem das Escrituras que eu ler para apresentar o meu sermão expositivo. Então, aqui a parte histórica do método histórico gramatical está concluída. Esse é o procedimento. Agora sim, trabalhar o gramático. Agora eu volto, no caso da parábola, eu vou preparar o meu sermão, tendo tudo isto em vista, preparar o meu sermão com base nesse levantamento que eu fiz. Muito bem. Daqui para frente, como que eu procedo? Primeiro passo, determinar o gênero literário da minha passagem. Vocês perceberam que o Evangelho de Lucas é uma narrativa, é uma exposição, como ele próprio disse, mas o capítulo 15 é uma parábola. Então, parábola eu tenho que tratar como parábola. Tem algumas regrinhas mais ou menos específicas para interpretar a parábola. Então, eu tenho que determinar o gênero literário do meu texto a ser pregado. Por exemplo, eu tenho dentro de narrativas, eu tenho cânticos, não é? Nós temos cântico dentro de livros narrativos, não é? Nós temos salmos dentro de narrativos e assim por diante. Por isso é importante eu determinar o gênero literário da minha passagem antes de fazer o meu esboço para pregar. Segundo, considerar o contexto literário da minha passagem. A minha passagem, ela está ali, mas ela é provavelmente sequência de um argumento, né? Então, eu tenho que considerar o que veio escrito antes e o que está escrito depois. Gênero literário da minha passagem. Terceiro, lendo passagens paralelas, se existir, né? Tem textos paralelos e é importante que eu leia para esclarecer mais. Quarto, interpretando as palavras literalmente, a menos que o próprio texto justifique eu entender de outro modo. Senão eu tenho que entender como está escrito. O método histórico, gramatical, eu tenho que entender as palavras como elas estão, dentro da minha língua, ou da língua original, se eu tenho conhecimento delas. Interpretar literalmente, não alegoricamente, não é? E nem segundo o método dos teólogos alemães dos séculos 18 e 19, do liberalismo. O método era o gramatical crítico. Eu leio criticando. A minha razão é o tribunal para julgar. Não é assim. O método que nós usamos, o histórico gramatical, as palavras têm que ser interpretadas de modo literal. Se você recebe uma carta de um amigo, você tem que entender aquela carta, lendo as palavras e entendendo tudo. Assim nós lemos também a Bíblia. Fazer exegese das palavras-chave. Você pega as palavras principais daquele texto, se elas não são muito claras e você quer... A ênfase da pregação está em cima dessas palavras, então faça a exegese delas. Se você conhece o grego ou o hebraico, se você vai pregar uma passagem do Antigo Testamento,
então você pode fazer exegese dessas palavras-chave no hebraico. Ou no grego, se você vai pregar no Novo Testamento. E se você, meu irmão, presbíteros e outros pregadores que cooperam nos nossos púlpitos, que não têm o conhecimento da língua original, pega um bom dicionário e veja o sentido dessas palavras, se tem sinônimos, se pode ampliar o seu conhecimento destas palavras-chave. Isto é sumamente importante. E depois que você fizer tudo isto, você resume a sua passagem numa frase. Pega uma frase e resume toda a passagem que você leu e trabalhou. Agora sim, você está pronto para fazer o seu esboço. Agora você entra com a parte homilética na pregação. Quanto tempo nós temos? Eu vou passar então para os amados. Como que eu procedo agora com... Eu tenho o texto trabalhado, estudado, agora eu vou fazer o meu esboço para a pregação. Um esboço homilético, todos nós sabemos que tem que ter um tema, uma introdução, as divisões, uma aplicação e uma conclusão. Esse é o esboço dos homiléticos, né? E tudo isso aqui tem que sair de dentro da minha passagem, lida e trabalhada como fizemos até aqui. Eu tenho que tirar o tema com base nesta passagem, eu tenho que introduzir esse tema tendo o foco da mesma passagem, eu tenho que tirar as minhas divisões de dentro desta passagem e eu tenho que aplicar esta mensagem de acordo com a mensagem desse texto e concluir. Então, podemos colocar assim, da estrutura do texto para a minha estrutura homilética. Então, eu tenho um texto trabalhado, estudado, e eu tenho aqui o meu esboçozinho homilético que eu tenho que preencher de acordo com o texto. Tema. Ninguém prega sem tema, não é? Tem que ter um tema. E esse tema tem que sair do meu texto. De onde é que eu tiro esse tema? O que me ajuda a tirar o tema? Eu vou tirar o tema do foco daquela passagem. Ou seja, do porquê aquela passagem foi escrita. Por que aquela passagem foi escrita? No caso de Corinto, lembra que nós já passamos por lá? Eu vou tirar o meu tema do foco da mensagem, do porquê aquela mensagem foi escrita. Então, e as divisões, aliás, a introdução do meu sermão, ela tem que introduzir o meu tema, mostrar por que aquele tema é importante, por que aquela mensagem daquele texto é importante, se foi importante para o escritor escrever aquilo, tratando daquele foco, é importante para a minha pregação. Então, eu introduzo o meu tema. Depois, eu vou criar as divisões do meu sermão, olhando para a estrutura desse texto. Como que o escritor bíblico desenvolveu aquele foco? E aí eu preencho as minhas divisões. É o corpo do sermão. Aqui eu tenho o corpo do meu sermão. Pode ser 2 divisões, 3, 4, não pode exceder muito. Os homiléticos dizem que até 5 divisões é possível, senão eu procuro pegar pormenores do texto e reduzir nestas. Eu tenho que contemplar a passagem toda. Vocês perceberam que lá em Lucas capítulo 15, se eu não for até o final da parábola, eu não vou entender o ensino dela, correto? Então eu tenho que ler a perícope inteira. O que é perícope? É uma passagem que tem começo, meio e fim, né? Alguns chamam de unidade expositiva, outros chamam de perícope ou passagem. Geralmente as nossas Bíblias, não é? A Bíblia de Almeida,
A de Genebra, elas estão divididas por assunto. Elas estão divididas por assunto. Às vezes, mal dividida. Eu já disse para vocês que a parábola lá de Lucas 15, ela foi mal dividida. Ela, aliás, nem tem divisão, né? A intenção de quem fez aquilo, não é parte do texto, foi mostrar, dar a ideia de que ali tem 3 parábolas, mas vocês viram que não tem 3 parábolas. Então, nem sempre as divisões nos ajudam, às vezes até atrapalham, mas muitas delas nos ajudam. Elas têm ali um tema e aquele tema pode me ajudar a fazer o tema do meu sermão. Então, as divisões é o desenvolver do meu tema. Cada divisão, ela tem que ampliar a ideia do meu tema. Agora, a minha aplicação. Eu preguei um texto antigo para um auditório antigo ou destinatário antigo, não é isso? Eu preciso trazer isso para os meus dias. É mais ou menos isto que é a aplicação do meu sermão. Apresentando as divisões, completando o corpo do meu sermão, a argumentação, eu tenho que aplicar isto para quem está me ouvindo, trazendo essa mensagem para os nossos dias. Alguns usam a conclusão e, por último, a aplicação. Eu não diria que está errado, mas a maioria dos homiléticos, eles colocam a aplicação logo depois da argumentação ou das divisões e conclui. Realmente, conclusão é conclusão de tudo. Mas alguns fazem o contrário. Mas aplicar é isso, é você pegar as divisões do seu sermão, a argumentação do seu sermão lá e trazer para hoje. Aquilo funciona, assim como Deus falou para a igreja de Corinto, através de Paulo, Deus quer falar com a minha igreja hoje com aquela mesma passagem, não é? E para abordar os mesmos temas e aplicar isso para a minha igreja no contexto atual. Então, Deus está falando do mesmo modo. Falou lá no passado e fala hoje. Se realmente eu expus a passagem no critério usado, eu tirei do texto a palavra de Deus e passei para o meu auditório. E agora isso tem esta aplicação para hoje. E conclusão, o que é a conclusão? É a parte final, realmente conclusiva, não devo usar nenhum argumento a mais, como eu costumei colocar para os nossos alunos lá no seminário. O piloto desliga uma turbina para descer o avião, mas alguns pregadores, o avião está aterrissando e ele liga a turbina de novo e levanta voo, e começa a usar outros sermões. Não é assim. A conclusão o avião tem que descer e tocar o solo. Não é? São as palavras finais, conclusivas, apelativas, bem escolhidas para deixar o impacto da mensagem com seus ouvintes. Então, fazendo assim, nós estamos pregando expositivamente a Bíblia, trazendo a mensagem que Deus falou lá, ou através de Jesus, ou através de Paulo. Ele falou lá e ele continua falando hoje, se você pregar a palavra e não a respeito da palavra. Muitos pregadores hoje pregam a respeito da palavra, e isto não é pregação genuinamente bíblica. Pregar biblicamente é pregar expositivamente a palavra de Deus. Foi com esta pregação que a Europa mudou com os pregadores reformados. Foi com esta pregação expositiva. Ninguém pregou melhor expositivamente tanto quanto Calvino. Calvino mudou uma Genebra, uma cidade inteira, expondo a Bíblia para o povo. A Europa foi mudada com pregadores expositivos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela cria, ela recria, ela faz, ela transforma. Então, sermão expositivo é a maior bênção
para uma igreja hoje. Deus continua falando. Por isso que Paulo preparou Timóteo e disse: Timóteo, toda a Escritura é inspirada. Prega a palavra. Eu conjuro que você, pastor, ordenado pelo presbitério e pelas minhas mãos, pregue esta palavra. Então, eu espero ter passado algo para os amados. Quem já me ouviu em sala de aula, no seminário, está recordando dessas coisas. Quem não ouviu antes, nós estamos compartilhando esses princípios. Eu gostaria de falar pessoalmente, não tenho tanta liberdade de falar assim virtualmente, olhando para a câmera e vocês tão distantes, mas eu espero ter passado algo que tenha ajudado meus queridos na pregação da palavra de Deus. Muito agradecido e Deus abençoe a vida de cada um de vocês.